Quando eu falo para vocês que a situação do Rio de Janeiro está complicada, parece que a cada dia tende a piorar. O TRE lá no estado do Rio de Janeiro aparentemente vai decidir pela inelegibilidade do Marcelo Crivella a partir já de agora em 2020 e ele vai ficar inelegível até 2026. A gente já viu que nesse momento está 6 votos a 0 e um dos indivíduos que faz parte, que compõe aí esse grupo de indivíduos que podem ou não permitir a inelegibilidade do Marcelo Crivella, que é por coincidência aliado do Flávio Bolsonaro, pediu vista. Mas foi remarcado para quinta-feira o julgamento. Possivelmente a decisão será pela condenação e, em consequência, pela inelegibilidade do Marcelo Crivella já nessas eleições. Porém, eu tenho uma coisa para contar para vocês que talvez não seja muito boa. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, a gente sabe que a situação do Rio de Janeiro há muitos anos é extremamente calamitosa. Apesar de essa decisão possivelmente condenar o Crivella e deixá-lo inelegível até 2026, infelizmente eu já adianto para vocês que ele pode recorrer. E nesse período que ele vai estar recorrendo, ele pode concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro e quem sabe até mesmo levar, porque como a gente sabe, tá lá pareado pau a pau, às vezes ele e o Eduardo Paes, uma pesquisa não tá na frente, o outro tá na frente, às vezes, enfim, depende da pesquisa. Eu vou contar para vocês qual foi possivelmente o crime cometido pelo Marcelo Crivella, mas de antemão, eu já antecipo para vocês que para que a gente consiga mudar a situação do Brasil, a situação do Rio de Janeiro, as pessoas precisam se politizar. Você olha, por exemplo, para a Assembleia Legislativa no estado do Rio de Janeiro, um monte de deputado que nada faz, meramente usurpa o dinheiro público e bate ponto lá, basicamente, para não perder o mandato por falta. Você olha para a Câmara de Vereadores, a mesma coisa. É óbvio que existem exceções, tanto na Câmara de Vereadores, quanto também na Assembleia Legislativa Estadual. Mas, no geral, são um bando de deputados que aqueles que não têm uma proximidade muito estranha com milícia, têm proximidade muito estranha com esquemas ilícitos. Tanto que alguns dos deputados, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, em 2018, nem tomaram posse, porque foram presos antes mesmo de serem diplomados e tomarem posse como deputados estaduais. O que é que aconteceu nessa situação que envolveu a possível condenação e a possível inelegibilidade do Crivella, mas que infelizmente na prática a gente não pode ter o efeito já agora para 2020. Se fosse o Lula talvez tivesse, né? Porque com o Lula era tudo, estalou o dedo, decidido, caça, não dá tempo, enfim. Se fosse com o Lula talvez desse tempo de condená-lo, de os recursos serem julgados na velocidade da luz para que o Lula não pudesse concorrer. Mas como é o Crivella, vão dar um jeitinho de seguir. O que aconteceu? Segundo informações constantes aqui na denúncia, o Marcelo Crivella utilizou a máquina pública para poder levar servidores da Colurb, que é a empresa que cuida aí da limpeza urbana no estado do Rio de Janeiro, ou melhor, na cidade do Rio de Janeiro, para que eles fossem para uma reunião no galpão da escola de samba Estácio de Sá, onde lá ele apresentou o filho dele, o Marcelo Rudiger Crivella, e um rapaz chamado Alessandro Costa, que foi candidato a deputado estadual. Detalhe, essa ida dos funcionários públicos, dos servidores da cidade do Rio de Janeiro, foi basicamente para pedir voto para o filho do Marcelo Crivella e para esse tal aí de Alessandro Rudiger. Só que eles são tão ruins, o próprio Marcelo Crivella é tão ruim como o cabo eleitoral, esses indivíduos também são tão fracos, que mesmo utilizando a máquina pública, cometendo obviamente crime de abuso de poder político, o Marcelo Crivella não conseguiu nem eleger o filho dele, o Marcelo Rudiger Crivella, ou Marcelinho Crivella, como ele chama, e nem conseguiu eleger também o Alessandro Costa. Só que isso só demonstra aquilo que eu venho falando aqui há muito tempo e que o próprio Sérgio Buarque de Holanda falava lá no livro dele ainda, o Raízes do Brasil. O que a gente chama de patrimonialismo e o que seria o homem cordial, que tenta trazer das suas relações familiares ali, aquela relação da vida privada, da vida familiar, para o âmbito público. A gente viu isso, por exemplo, com a quadrilha dos Bolsonaros, né, com a gangue bolsonarista, e a gente está vendo isso agora também sendo denunciado em relação ao Marcelo Crivella. O que me deixa triste nesse fato todo é que o Marcelo Freixo, que era um nome muito forte para quem sabe ganhar a eleição no Rio de Janeiro, não conseguiu em torno do nome dele montar uma frente que o apoiasse. O pessoal lançou inclusive a Renata, né, que é a pré-candidata a prefeita
pela cidade do Rio de Janeiro, mas eu acredito que o Marcelo Freixo, inclusive com a própria Renata compondo a chapa com ele, teria uma chapa muito mais forte. Só que essa desunião que eu tenho muitas vezes criticado aqui, por exemplo, nesse canal, em relação às esquerdas, atrapalhou que uma frente ampla fosse montada. Não precisava ser uma candidatura única não, tá? Poderiam ter outros candidatos de esquerda, obviamente, mas que não conseguiu montar uma frente ou uma chapa forte, digamos assim, para apoiar a candidatura do Marcelo Freixo para 2020 agora, para concorrer à prefeitura na cidade do Rio de Janeiro. O que é inacreditável é que caso o Marcelo Crivella seja inelegível, a gente sabe que ele vai concorrer, porque ainda tem tempo de recorrer a tribunais superiores, né, até chegar ao TSE, vai demorar muito tempo, enfim, vai demorar até que se tome todas as decisões aí, que possam ou não torná-lo inelegível, obviamente. Só que possivelmente com a retirada da candidatura do Crivella, o nome forte para ganhar a eleição é o Eduardo Paes, outro também que tem seu nome envolvido com frequência em noticiários policiais, por investigações, por supostas fraudes, enfim. Então essa é a situação do Rio de Janeiro. Hoje, você que mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, você pode mudar a situação da sua cidade, você pode mudar a situação do seu bairro, escolhendo melhor tanto os vereadores para compor a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quanto também para escolher um prefeito melhor. No Rio de Janeiro, eu ainda não decidi um nome específico que eu acho que vocês poderiam votar. Eu estou analisando duas possibilidades. Eu acredito que até o final desse mês, início de outubro, eu trago para vocês aqui duas possibilidades, mas eu gosto muito do nome da Renata, porém eu acredito que ela ainda não tem força para chegar lá nos cabeças e acabar ganhando, quem sabe, uma eleição na cidade do Rio de Janeiro. É lamentável a gente ver não só a cidade do Rio de Janeiro envolta nessa situação a nível da prefeitura em específico e o estado também na situação do Wilson Witzel, mas o que é mais triste é ver que caso o Crivella possa concorrer, a possibilidade que tem de ele ser eleito. Então não adianta só a gente vir aqui denunciar as falcatruas, os desmandos do Crivella. Vocês precisam entender mais sobre política, vocês precisam se interessar mais sobre política. E quando eu falo vocês, é vocês, o povo mesmo. Os eleitores precisam buscar entender mais sobre voto, mais sobre a participação de vocês no poder. Vocês não são meramente um mecanismo de escolha do voto somente, vocês conseguem efetivamente mudar o destino da sociedade que vocês e que nós estamos inseridos. Então a gente precisa ser mais efetivo no processo eleitoral. Eu vou pedir que vocês analisem aqui no primeiro comentário fixo as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo, mas para quem achou que o Crivella não seria candidato, a possibilidade dele não ser candidato não existe, porque vai dar tempo de ele recorrer e ser candidato ao mesmo tempo. E se você quer um exemplo, o meu prefeito lá da cidade onde eu nasci, na Itabuna, Fernando Gomes, condenado em segunda instância, perdeu os direitos políticos, recorreu, conseguiu uma liminar, foi eleito em 2016, recentemente agora teve o seu mandato cassado definitivamente, solicitou de novo outra liminar, foi atendido, agora está sendo candidato à reeleição e o povo da minha cidade, que parece que não aprende, coloca o Fernando Gomes como a melhor opção de voto. Tá lá liderando as pesquisas. Você deve ter conhecido o Fernando Gomes aí porque ele ficou famoso com a frase do que ia abrir o comércio, morra quem morrer. É esse prefeito genial que tá indo acho que por quinto ou sexto mandato na minha cidade e que é um ladrão, um corrupto famoso na região de Itabuna, ali no sul da Bahia. Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, se inscrevesse no canal, acessasse o primeiro comentário fixo que estarão os links das fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo. Vai estar o link também do nosso livro, que é esse aqui, eu falando de política sem politiquês. Vai estar o link também da compra, que já está em pré-venda, o meu segundo livro, que eu escrevi com o Salvo Nincotter, o Bora Votar, que a gente fala um pouco mais sobre a importância do voto e a gente comprova, inclusive, no voto que vocês, na verdade não no voto, no livro, que o voto de vocês pode mudar literalmente o destino da sua cidade, do seu bairro, do seu estado e do seu país. E se você quiser também adquirir algum dos produtos da nossa loja virtual, basta acessar aqui, ó, lojadohistoriador.com. Caso queira ser membro ou apoiador do canal, você já sabe como é. Para ser membro, aqui mesmo no YouTube tem um botão intitulado de Seja Membro. E para ser apoiador, a partir de R$5, basta ir na descrição do vídeo que tem um link do nosso Apoia-se lá. Passados os recados, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.